Bom dia a todos aí, é um prazer estar com vocês. Esse encontro agora pela manhã, às 11 horas, deveria ter sido feito pela live do Luiz Domingues, mas deu problema lá, tá bom? Então a gente está transferindo agora para a minha rede de contatos aí, e o Luiz me convidou aí para estar batendo um papo sobre exercício físico no processo aí que nós estamos enfrentando. Então é ele que vai conduzir. Assim que ele abrir e ele solicitar, ele vai estar fazendo várias perguntas aí, tendo um bate-papo comigo, juntamente com o pessoal que admira o trabalho dele, né? Então, acho que o tema é bacana, tá? Eu deixei lá no meu story, né? O tema é exercício físico no período atual do coronavírus. E a gente vai tentar ter um bate-papo, um relacionamento bacana aí. Desde já, obrigado pela presença de todos, tá? Ontem nós tivemos uma live muito bacana também, no período matutino, né? Com o Dr. Ailton Figueira, da Fisiologia. Então, todas as minhas lives aí, elas estão sendo disponibilizadas lá no nosso YouTube. Vamos ver se o dele funciona bem. Se o dele funcionar bem... eu vi, Carol, ele acabou de entrar. Aí eu solicitei. Provavelmente o dele vai funcionar bem. Tomara! Funcionou bem, né, Luizão? Só a tua imagem ainda que não apareceu aqui, mas eu creio que daqui a pouco ela deve aparecer o seu rostinho. O sinal tá péssimo, né? Olha, apareceu. Luizão, é o que eu falei. Você que vai conduzir aí, é como se nós tivéssemos usado a premissa inicial. Você é o carro-chefe e eu sou o pangaré atrás, tá bom? Então... Não, legal, Léo. É que hoje o que está acontecendo, assim, quanto mais tempo nós ficarmos nesse isolamento social, mais vai ficando sobrecarregado a internet e, obviamente, que aí dificulta para muitas pessoas, né? Eu estou esperando o pessoal vir para cá, né? Que eu deixei a mensagem lá para eles. E aos poucos o pessoalzinho tá vindo tudo para cá. Como eu estava falando lá atrás, hoje a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da atividade física, do exercício físico em si. E eu estava falando de você, que você é um cara que eu admiro bastante, é um cara que vem trazendo muito conteúdo, é uma pessoa muito querida, é um cara que tem um coração assim, ó, desse tamanho. Tá sempre, sabe, tá sempre ali junto, não tem o que falar de você. É um cara que está sempre estudando, é um cara que está sempre procurando, sabe? Se superou, vem se superando, sempre agregando valor, sempre contribuindo na área. E nada melhor do que ter você perto da gente, para a gente poder estar sempre crescendo também, não só como profissional, mas como pessoa também. Você é um cara que tem uma energia muito bacana. E eu queria trocar essa ideia contigo, e graças a Deus que a gente... está conseguindo, quase que não consegue, mas a gente sempre dá um jeito. Mas o mais legal disso tudo, Léo, é que você é uma pessoa assim que tem uma luz muito grande. E você, dentro da tua forma de agir, da tua forma de fazer, você tem colocado assim muito conteúdos, muitas coisas assim bacanas. Eu tenho acompanhado tuas lives, eu tenho acompanhado um monte de coisas suas. E assim, cara, parabéns, parabéns mesmo, porque eu gosto e reconheço a sua generosidade para a nossa área. E também como pessoa, porque você é um cara, 10. Então, vamos começar a nossa live. Então, antes de acontecer assim, para quem não conhece o Luizão, eu sempre reconheço as pessoas que fizeram a roda girar inicialmente, né? Então, para quem não me conhece, eu já estou há um tempinho aí dentro da área de palestras, cursos, graduação, enfim. Mas tudo começou há muito tempo atrás, né? E eu tive duas pessoas que foram muito importantes na minha trajetória inicial. E duas pessoas que são da Baixada Santista, com características diferentes, mas foram extremamente... Puxa, se não fossem eles, eu acredito que Deus escolheu as pessoas para me abençoar de alguma forma. E uma dessas pessoas
foi o Luiz. O Luiz Domingues foi uma das pessoas que me incentivou e me indicou para os primeiros eventos. Então, o Luiz e o Cauê Teixeira, de fato, são duas pessoas assim que poucos sabem disso, né? Eu sempre falo em alguns momentos, assim, em curso de personal, duas pessoas que me lançaram no mercado, literalmente, foi o Cauê, quando ele me passou vários contatos. Meu, pode pegar minha lista de pessoas que organizam evento, usa o meu nome, e o Luiz falou exatamente a mesma coisa. E tudo começou dessa forma, né? E graças a Deus, eu reconheço esses dois ícones aí da educação física em momentos diferentes históricos, né? Para quem não conhece o Luiz, que é uma geração mais nova hoje, que geração mais nova eu digo abaixo de 30 anos, o Luiz foi uma figura, uma das mais importantes do reconhecimento do profissional no treinamento personalizado brasileiro. Então é assim, o Luiz ele está entre as 3 ou 4 personagens do personal trainer brasileiro que consolidaram a figura do personal no Brasil. Então eles foram colunas, né? Não cabe hoje citar as outras, mas o Luiz certamente ele está entre as 4 aí, ou entre as 3 pessoas que fizeram o que nós somos hoje como personal. Ele nunca esperou também reconhecimento, né, de órgãos, que eu acho até na minha concepção é bestial e ridículo ficar premiando quem é o melhor personal trainer do Brasil, quem é o melhor personal trainer do mundo. Isso aí para mim é um reconhecimento muito pobre dentro da imensidão de pessoas que fizeram história e ainda fazem história como personal trainer aí. E o Luiz é uma delas. Ele soube identificar muitos anos atrás a importância do negócio personal, da gestão personal, do empreendedorismo personal, somado a algo que nós já fazemos muito bem, que é a parte humana, a parte de criatividade que o personal e o profissional de educação física tem muito bem, obrigado, e ele alicerçou consciência. Então, o Luiz, ele é isso daí, né? É triste muitas vezes eu que já tenho eu tenho 44 anos, né? E você vê alguns personagens hoje surgindo no cenário de personal e não trazer o reconhecimento de pessoas que ainda estão na atuação de mercado, mas foram elas que fizeram a bola girar, né, inicialmente, né? Então, Luiz, a educação física, ela agradece demais por tudo que você fez, por tudo que você faz e por tudo que certamente ainda você tem muito a contribuir em nossa educação física. Então eu quero te honrar e agradecer porque muitos personagens que hoje estão pagando as suas contas, muitos personagens que hoje conseguem colocar a camisetinha personal trainer ali atrás da camiseta, não sabe o quanto que o Luiz Domingues teve de esforço para chegar nesse nível, né? Então ele é tudo isso, né? Ele é tudo isso. Ele não pode ser esquecido, né? Eu costumo dizer que pessoas que fazem parte da história, elas deixaram um legado, elas passaram a ser importantes na vida de cada um aí. Então o Luiz não pode deixar de ser importante, né? Assim como a gente pode pensar do Dilmar Pinto Guerra, o Dilmar aí também de Santos, são pessoas que fizeram a nossa história. Obviamente que o Dilmar caminha para um outro lado, mas o Luiz, ele trouxe o que nós somos como personal. Então, Luiz, o Leonardo Lima agradece muito por você me tornar Leonardo Lima, né? E obrigado porque você me permitiu, durante muitos anos, sustentar a minha família, sustentar os meus sonhos como personal, porque vocês conseguiram consolidar algo que ainda era muito incerto no Brasil. E eu quero agradecer imensamente a Deus por você ter um dia observado em rede social a minha imagem e associou que eu tinha algum potencial. Então, obrigado, porque o bom professor é isso, né? Eu acho que é isso. O bom professor é falar assim, nossa, esse menino aí tem muito a crescer, e você me reconheceu lá atrás, né? Então, obrigado mesmo de coração, viu? Deus te abençoe muito e obrigado pela oportunidade de estar dividindo aí o palco com você. Obrigado. Porra, tu me fez chorar, cara. Porra, obrigado, Léo. Obrigado aí, cara. É engraçado que sempre passa um filme na cabeça da gente, assim, tantas coisas que a gente já fez e vai fazer. E certamente
Cara, obrigado. Obrigado mesmo e obrigado por você estar presente em muitas situações, em muitos momentos aqui dessa trajetória. Bom, bom, vamos lá, vamos lá, porque senão a gente acaba. Realmente eu tô naqueles momentos assim que a gente reflete muito no dia a dia. Esse isolamento social fez a gente buscar muitas coisas boas, lembrar de muitas coisas boas e principalmente de saber que tem pessoas boas que nem você perto da gente. Então eu é, muito 10, cara. Mas vamos lá, vamos falar dos benefícios do exercício físico nesse momento na qual a gente está vivendo, que eu sei que é muito difícil e eu percebo que é, cada semana que passa as pessoas, muitas pessoas assim que vinham fazendo algum tipo de atividade diminuindo mais. Quando eu tive o iPhone no 4G, aí. Vamos pular. Luizão, você está me Oi, ouvindo? eu estou te ouvindo, normal. Você consegue repetir a pergunta? Porque ela Consigo. caiu, como ela estava no Wi-Fi, eu tirei do Wi-Fi e coloquei no 4G. Ah, é, boa, boa. Também deixa eu tirar a minha aqui, porque esqueci dessa coisa de Wi-Fi. O Wi-Fi está muito ruim, aí eu Tá deixei no perto. 4G e funcionou melhor. O que eu estava falando é o seguinte: cada semana que passa desse isolamento social, eu percebo que as pessoas vêm diminuindo o seu ritmo de praticar algum tipo de exercício físico. Embora algumas atividades elas se mantêm, como limpar a casa, arrumar, enfim, essas coisas todas elas têm mantido. Mas a prática do exercício físico, principalmente para aquele grupo de pessoas que não gostam de exercício, que não tinham, mas agora tem tempo, né? Mas que não gosta de exercício, que faz o exercício mais por uma obrigação do que por uma razão, tirando aquela turma que não, tem aquela turma que gosta de fazer exercício e eu vejo os caras treinando pesado mesmo, mas nós vamos falar daquele grupo de pessoas que não gostam de fazer exercício, mas por alguma forma eles foram recomendados a fazer, né? E obviamente que cada semana que vem passando eles vêm diminuindo. E é para essas pessoas que eu entendo que os benefícios são maiores. Eu entendo que, assim, aquelas que não faziam exercício físico, Léo, elas estão fazendo agora por questão de saúde. Tranquilo. Só que é bom, assim, lembrar para elas que mesmo elas fazendo exercício físico agora, elas não vão ter aquele ganho que elas imaginam que fosse ter, porque são 4 semanas. Então, eu queria que você falasse, assim, dentro do teu conhecimento, quais são os benefícios hoje do exercício físico para essas pessoas que não faziam nada, que estão fazendo, ou aquelas que faziam, mas não faziam com tanto afinco? Esquece aquelas que treinam pesado. Vamos lá, então. Acho que é uma pergunta excelente e eu vou tentar ser o mais simples possível na resposta para não me aprofundar em fisiologia, aspecto molecular, nem é o objetivo hoje. Eu acho que o importante para nós é gerar o hábito de mudanças de comportamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que todo o processo de caos, processos de incerteza, certamente vai mudar posicionamentos. Sempre foi assim no decorrer da história humana. Diante de uma calamidade ou diante de algo de imprevisibilidade, você tem que tomar decisões. O grande problema nessas partes de comportamentais, que são mudanças de decisões, ela já vem de algo consolidado. Ou seja, é uma consolidação da própria característica mundial da inatividade física.
Então, essa condição da inatividade física é o que apresenta assim, altos índices de comorbidade, mortalidade precoce, e dessa forma, cronologicamente, isso vai se apresentando cada vez maior no impacto. No impacto do quê? No impacto somado que não é só a idade que é o fator influenciador, mas são os aspectos também desuso do próprio corpo em trabalho. O Luiz saiu de conexão, mas ele volta, eu vou falando aí. E aí, ele voltando, aí eu chamo ele de novo. O que a gente pode entender? Nessa relação de mudanças de comportamento, eu acho que a exposição que muitos profissionais de educação física têm feito aí para a rede social, principalmente incentivando o movimento, incentivando a prática do exercício físico, eu acho muito louvável. Eu acho muito louvável porque aí gera pelo menos um ponto de interrogação. Qual é o ponto de interrogação? Algo que o sujeito não estava fazendo e que ele passa agora a ter uma oportunidade de não estava fazendo habitualmente. Então, aonde eu acho legal aí trazer alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente pensar. Quais são? Primeiro, eu acho que para gerar mudança de comportamento, nesse sentido aí que o Luizão comentou, e eu chamei ele de novo, é a relação de tudo que você vem a colocar sobre a importância do exercício físico, de uma exposição de um exercício, justifique. Eu acho que a justificativa é extremamente importante. E como é que se faz essa justificativa? Essa justificativa ela se faz na hora que você está explicando a atividade, aplicando a atividade, que você possa, então, trazer os argumentos dos benefícios daquele feito. Então não adianta você colocar só o exercício e não trazer significado. E o significado da atividade física, ela tem que ser muito da realidade do sujeito, da dona de casa, do executivo que está com alterações já metabólicas, cardiovascular. Então tem várias possibilidades aí para nós pensarmos sobre isso. Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante para a relação da atividade física ser feita durante esse período aí que nos leva a ter uma, quer queira ou quer não, um afunilamento das relações pessoais. Então acho que esse é um ponto aí em questão. Outro ponto em questão é entender que cada sujeito tem respostas diferentes. E o que significa isso? As propostas que devem ser passadas aí em relação à atividade física, eu acredito que tem que ser propostas que atendam às expectativas de funcionalidade dessas pessoas que são sedentárias e não têm prazer da atividade física. Então, eu acho que uma possibilidade, talvez, tá me ouvindo, Luizão? Tô te ouvindo agora. Tranquilo. Beleza. A rede tá muito ruim, cara. Eu tô respondendo a tua pergunta. Você falar. Então, a gente tem, assim, atividades que promovam uma quebra da homeostase, ou seja, o que você não estava fazendo, tente fazer. Exemplo prático. Putz, incentiva o seu João a ajudar a esposa, a Dona Maria, a limpar a casa. Para mim é muito mais aplicável do que você ensinar ele a fazer polichinelo, a fazer burp, a querer aprender a pular corda. Por quê? Porque ele já não fazia isso. Então, a partir do momento que você começa a gerar gasto energético, o corpo, ele entende que houve uma mudança. E isso que a gente está querendo promover. E aí você consegue, com a semana, gerar uma progressão. Eu sempre trabalhei com idosos octogenários patológicos, né? E a maioria deles eram sedentários. E eles vieram me procurar por comorbidades, doença. E eles não praticavam atividade física, o quê? 40, 30 anos. Eu estou abrindo agora uma clínica de atividade física para grupos de risco, que era para inaugurar dia 28 do mês passado. Eu estou esperando agora reinaugurar. Nem inaugurou, né? Então vai ser uma reinauguração. Começar 2020, né?
daqui provavelmente um mês, que eu acho que aí começa a ter uma flexibilidade aí dos horários. E o que eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho que gerar atividades que eles gerem prazer e que seja muito da realidade do sujeito. Então é assim, eu sou fã de uma exposição em rede pública das atividades aí que muitos personagens têm colocado, desde que justifique e dê possibilidades da grande massa, porque assim, a minha rede social, Leonardo Lima, 90% é da educação física, mas a rede social do personal não é só da educação física. É muita gente que não faz nada de exercício e eles são de outras áreas. Então é para essa população que você tem que criar protocolos, diretrizes. Não é para quem já treina. Para mim é meio... Luiz, eu sou muito franco, né? Sim. Não faz sentido eu fazer uma atividade física e ensinar exercício para quem já é da educação física. Ele estudou para isso, ele já sabe. Eu tenho que gerar estratégias e hermenêuticas, ou seja, interpretar exercícios e aplicar esses exercícios para o povão. Então, eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso daí. Por exemplo, estudos clássicos da importância da caminhada. Ah, mas eu não posso caminhar na rua. Quem disse que não pode caminhar na rua? Ah, a Organização Mundial de Saúde. Calma, gente, vocês estão confundindo as coisas. Para mim é muito triste quando há uma desconexão da ciência numa relação muito mais política da coisa. Porque o grande problema do contágio do coronavírus ou de qualquer vírus, aí, principalmente esse que tem de grande transmissibilidade, ela se dá muito mais por vias de contato. Contatos. O que significa isso? É a caneta, é o balcão, é o pegar o pão na padaria e a embalagem está contaminada já para quem manuseou, que veio lá de trás. Então, se você manter um bom distanciamento e não aglomerar, as atividades ao ar livre, obviamente não aglomerada, ela é muito bem-vinda. Então, para mim, não faz sentido, por exemplo, aí na cidade de Santos, pega alguns horários que não tem ninguém, tem um distanciamento racional, lógico, vai caminhar, pega a bicicleta, vai pedalar, isso aí é inquestionável. Por isso que é assim, as academias têm que abrir. A gente sabe que ela vai abrir, em algum momento ela vai abrir. A minha preocupação ao abrir a academia, que eu acho louvável desde que em estratégias certas. Presta atenção agora para vocês verem o problema disso. É comportamento. E quando eu digo comportamento, é higiene. O que serviu de bom para a pandemia pensando em educação física? Algo que a gente esqueceu. Que um dos conteúdos da educação física é higiene. É conscientizar a sociedade da importância da higiene. Por isso que é o tio da educação física da escola que ensina também as crianças a lavarem a mão, lavar o rosto, escovar o dente, usar roupa limpa, pôs a mão na sujeira, não põe a mão no olho, não põe a mão na boca, vai lavar. Então, olha que louco, Luizão. A gente está resgatando valores da educação física. Então é assim, aonde que eu acho que é o ponto importante? Nós alertarmos, então, a sociedade que pretende voltar para as academias, os estúdios aí, que seriam de condições agora fechadas de ambiente, a higiene. E a higiene, ela vai ter que gerar mudanças de comportamento que nós não tínhamos. Perdemos isso daí, né? A gente nem lava a mão direito para comer na mesa. Então, se você chega assim, vamos abrir a academia, beleza. Quantos alunos frequentam essa academia aqui? 3.000. Você tem certeza que os 3.000 vão estar lavando a mão, vão estar limpando todos os equipamentos? Terminou, limpa e higieniza. O outro vem, higieniza, sai, higieniza. Você tem convicção que todos vão fazer isso? Se você não tem, então toma cuidado. Porque a transmissibilidade, ela vai se dar muito mais dessa forma do que às vezes eu conversando com você a um metro e meio de distância. Vocês entenderam? Então esse é o grande ponto aí em questão. A consciência não só da mudança de comportamento da atividade física, mas a mudança do comportamento da higiene. E eu acho que a rede social hoje, ela deveria ser veículo desse tipo de diálogo que a gente está tendo agora. Então, se todos os 150.000 profissionais, 200.000 profissionais aí do estado de São Paulo e outras regiões também,
usassem a rede social da importância da higiene, da importância da atividade física e mostrar os benefícios em relação principalmente a esses pontos, aí eu acho que há uma possibilidade muito mais importante do nosso efeito de atuação nesse processo. Então, acho que a educação física hoje, diante desse processo aí que eu acho tão triste, ela também agora vai trazer uma nova releitura da atuação dela para o mercado aí. Então, eu acho que eu te respondi, Luizão. Bastante, nossa, e foi ótimo você tocar nesse ponto, porque você colocou em várias camadas que é muito legal. Isso que você falou é verdade. Às vezes as pessoas elas interpretam muito mal o texto ou interpretam de forma errônea o que são postados nas mídias sociais, porque você posta o que você quiser. E o que eu vejo hoje é que a recomendação do isolamento não significa que você não pode sair na rua, que nem você mesmo citou, e não é só sair na rua. A rua ela é muito grande, ela tem muito espaço. A questão é que antes as pessoas ficavam totalmente aglomeradas num lugar só. Só que não é isso que eles recomendam. Você pode caminhar, tanto que ontem eu estava falando com uma médica sobre a questão de tomar sol. O tomar sol agora é importante e poucas pessoas estão fazendo. Vitamina D. E poucas pessoas estão fazendo. Lógico. Então, assim, é muito importante que as pessoas tomem cuidado. Realmente está se recuperando essa parte de higiene, que nas escolas antigas que eu estudei, eu acho que você também estudou, existia todo aquele anseio. Na minha época, a gente tinha revista para ver se a calça estava passada, se o sapato estava engraxado, se o cinto estava lustrado, se o cabelo estava cortado, se as unhas estavam aparadas. Enfim, isso, com o passar do tempo, se perdeu, lógico, por uma série de motivos, mas está voltando. Tanto que está voltando, e a pergunta também, eu acho que caberia nesse momento, assim, já que ele está voltando, eu entendo agora, de forma mercadológica, Léo, que eles não vão querer tantas aglomerações, porém, estou entrando aí no tom, é o Alisson lá de Goiânia. Eles não vão querer aglomerações, mas o fato de não ter essas aglomerações dentro de academia, ginásio, seja lá o que for, é importante que daqui para frente se mantenham esses cuidados. Esses cuidados vão ser essenciais não só por causa do Covid, por causa de tudo. Mas a questão maior aí, e eu acho legal, é que o exercício, de uma forma geral, mesmo agora nesse período, as pessoas elas não vão conseguir... Elas não vão conseguir atingir aquele patamar desejado, que era assim, eu queria emagrecer, eu queria hipertrofiar. Esquece isso, isso aí você não vai conseguir. Mas tem uma coisa muito importante que eu creio que o exercício vai favorecer e já está favorecendo aqueles que estão se movimentando, que é você trabalhar não só o lado físico, mas o lado emocional. Me fala um pouco sobre isso, Léo. O que você tem visto? Eu acho fantástico o que você comentou. E aí depois eu tento responder uma pergunta aí, como que vai ser o cenário após a pandemia para o mercado? Aí a gente troca uma ideia. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos também em todo o processo de confinamento ou isolamento são as relações de disfunções, na verdade, disfunções, comprometimentos mentais, principalmente na relação da ansiedade, angústia e gatilhos para quadros depressivos e suicídio. Então, a gente está sendo muito velado uma divulgação aberta, até porque ainda falta muita busca desse tipo de informação pela preocupação que talvez o Ministério da Saúde está tendo muito mais com as doenças que podem estar associadas aí ao coronavírus. Mas uma das principais doenças é cabeça. Então, onde a gente tem percebido isso? As pessoas estão ficando mais tristes. As pessoas estão tendo flutuação de humor, isso é perigoso. As pessoas estão... aumentou muito no Brasil inteiro, violência doméstica inteiro, aumentou demais. Outro ponto, suicídio, aumentou também demais. Então é assim, a gente não tem ainda pesquisas divulgadas do impacto que ocasionou esse confinamento isolado sobre essas propriedades que foram mencionadas agora. Mas certamente, assim que terminar, o que vai ter de universidade aí no mundo
investigando o impacto que ocasionou no isolamento e o confinamento, vai apresentar valores absurdos. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente precisa começar a gerar meios de aproximação, principalmente para idoso. O idoso, ele, por característica dele mesmo, do idoso, ele tem uma carência existencial. O que é uma carência existencial? Ele não se vê mais participativo de uma sociedade ativa. Isso é ruim, porque a partir do momento que ele não se vê mais participando de uma sociedade ativa, ele se coloca como um leproso, jogado fora da tribo, esperando literalmente a morte e o descaso dos demais. Então o idoso hoje, no cenário brasileiro, principalmente cenário latino, ele é visto muito ainda como um grande peso econômico, de saúde pública, enfim. E aonde eu acho que é importante a educação física agora, nós incentivarmos de novo, através desse meio de comunicação que a gente está falando. Criar estratégias que os seus amigos aí, os seus colegas, os seus profissionais, pessoas que não são da área de educação física, de todos os níveis aí, possam utilizar, então, a tecnologia para a proximidade para essa população. É o titio, é a titia que já tem lá 70, 80 anos, é o vovô que já perdeu a vovó há muitos anos e ele se vê sozinho. Por que isso é importante? Justamente para mostrar para ele que ele faz parte de uma sociedade ativa e que ele é importante para você. Então, isso daí já diminui demais o impacto, talvez, da ansiedade, na melancolia, da angústia, de pessoas que são depressivas, não tendo mais a necessidade de altas doses prováveis que vão ter que ser modificadas aí do medicamento. Então, a gente precisa tentar utilizar isso aí. O que não pode, Luizão, hipótese alguma, não deixar de fazer alguma coisa nesse confinamento e na parte de isolamento, pensando em comprometimentos mentais aí associados a doenças mentais. Porque senão o dano vai ser maior. Porque somado a isso, a gente tem um grande problema, não só do idoso, mas do cara que está isolado em confinamento e ele está com grande comprometimento financeiro. E piora mais ainda a situação, porque ele não tem nem para quem pedir, ele não tem nem para quem socorrer. Então você imagina, por isso que a violência doméstica aumentou. Então tem muita coisa. Quando eu digo violência doméstica, não é só o marido bater na esposa ou a esposa bater no marido, porque é uma via de mão dupla, né? A gente acha que a lei da Maria da Penha é só o homem batendo na mulher. Não é bem assim não, tá? A gente entende que tem muita mulher que arrebenta o marido, bate no marido, amarra marido, e o cara ele tem uma situação que ele tem constrangimento de fazer isso na delegacia, fazer um BO sobre isso. E nos filhos, então, nem se fala. Então, olha o problema que está sendo ocasionado aí numa situação tão complicada. Agora eu vejo um lado positivo. Eu falei do lado negativo e uma possibilidade de intervenção nossa. O lado positivo que eu tenho utilizado, obviamente que eu tenho meus compromissos, que eu estou tentando usar muito mais a mídia digital nesse tempo aí, para poder gerar receita, gerar mercado, né? Um mercado novo que a gente pode depois responder aí. Eu trabalhava, até dezembro eu estava dando aula na graduação. Então eu trabalhava de manhã, algumas aulas à tarde e aula à noite. Sábado e domingo, se eu tenho 365 dias, sem brincadeira, eu acho que nos últimos 6, 7 anos, dos 365 dias, 350, 340 estavam ocupados para trabalho. Finais de semana, acho que eu tinha uns 4, 6 no ano para disponibilizar junto à minha família. Então, o que eu acho que isso também reforçou? Laços familiares, valores familiares. Eu não estou dizendo aqui, mas isso daí é uma utopia, isso aí é... Não, gente, calma aí. Eu preciso ver o que o meu filho gosta, eu preciso ver ele pedindo joguinho e ele reclamando, eu preciso ter discussão em casa, que é bom ter discussão, porque a discussão leva a decisões, mudanças de posicionamento, abre a tua cabeça, enfim, você precisa enfrentar o dia a dia, e a gente acabou perdendo um pouco isso daí. Então, o confinamento e isolamento, quando você tem a possibilidade de um estreitamento familiar, eu acho válido.
Eu não estou dizendo também que não vai ser fácil. Claro que às vezes vai ser difícil, porque nós não estávamos também habitualmente a esse tipo de comportamento. A própria sociedade levou a gente a distanciar. Dificilmente a gente estava sentando com os nossos familiares na mesa para almoçar e jantar. E hoje, assim, eu tenho um filho de 18 anos, que ele não está tendo o hábito tão contínuo como eu gostaria de sentar, às vezes, na mesa para jantar. Mas em alguns momentos dessa pandemia, ele sentou várias vezes na mesa para jantar com a gente. Porque eu tenho um de 8 e um de 18. Então você imagina, para mim aquilo, tem significado para você? Eu falei, claro que tem, é muito significado. É um menino que está saindo de uma fase de adolescente para uma fase adulta, já tem conflitos absurdamente. A oportunidade de sentar, de ouvir, de ver o que ele quer, e assim, isso é fantástico. Então, assim, a gente está aprendendo. Então tem o lado bom e o lado ruim da história aí. Não, eu concordo com você. Para muitas coisas melhorou, sem dúvida. Uma delas foi isso, a convivência familiar. Lógico que quando você tem uma convivência familiar, como você mesmo citou, tem um lado bom, um lado ruim, mas de qualquer maneira isso agregou muito para as pessoas. É a primeira vez, Léo, em muitos anos da minha carreira, que eu fico 30 dias em casa parado. Eu não tenho férias. Eu não tenho férias. Eu não tenho assim, férias de 30 dias. Geralmente eu tiro 10 dias, 12 dias, que nem você. Viajo bastante. Eu já viajei muito, depois eu diminuí um pouco o meu ritmo, mas é que nem você falou, essa coisa de você praticamente todo final de semana fora de casa, você fica fazendo milhões de coisas e quando você vê o tempo passou e se foi. E você passou praticamente o ano todo trabalhando. Então, essa parada, eu entendo que ela foi uma parada para a gente também refletir um pouco do que a gente quer daqui para frente. Na verdade, é um divisor de águas, né? A gente sabe que há uma situação preocupante, lógico, porque de uma forma ou de outra houve uma parada de entradas financeiras, mas eu sei que muitas pessoas estavam preparadas, outras milhares não, e é isso que tem abalado, porque se elas estivessem financeiramente bem, pode ficar tranquilo que essa quarentena nem poderia durar 70 dias que ninguém ia falar nada. A grande reclamação justamente é essa, não tem grana, não está circulando, e as pessoas estão desesperadas, porque hoje a gente encara com uma extrema necessidade o que a gente chama de comer, né? Embora eu creio que não esteja faltando comida para pessoas, para colegas nossos que estão aqui hoje. Mas muitos colegas de algumas regiões já me relataram que estão passando necessidade mesmo. Mas isso é uma questão que eu entendo como uma questão passageira, vai servir de grande lição para todos nós. A gente vai tirar uma lição assim, muito grande dessa situação e vamos nos preparar daqui para frente para uma coisa, se porventura vier pior do que essa, a gente vai estar bem preparado. Mas voltando para dentro do nosso exercício físico, o que você sugere para as pessoas hoje que estão em casa, em termos de frequência, em termos de intensidade? O que você sugere hoje? Porque, assim, como bem colocado aqui alguns colegas, a gente está vendo inúmeras aulas, né, gratuitas no Instagram, a gente está vendo muita coisa. E lá a gente está vendo de tudo, Léo. Uhum. E a sensação que eu tenho é que tudo que eu estou vendo lá, para algumas pessoas pode encaixar, mas para uma grande maioria não vai. Por exemplo, você falou para idosos. Muita coisa que eu estou vendo lá, cara, não faz menor sentido para os idosos. Exatamente. Então... Não faz menor sentido. Então, o que você sugere em termos de frequência? Uma frequência agora, em termos de intensidade? Eu tenho... Quem quiser esse material, eu acho que é muito válido, tá? Não é um material que eu elaborei. Foi a... Eu não lembro... Eu acredito que é a Universidade Federal de Vitória, que é do grupo do Dr. Danilo Boccalini, que é amigo meu, né, da cardiologia, mas ele é da educação física. Eles geraram uma diretriz baseada em evidências, tanto da escola americana, como também do Colégio de Medicina. Enfim, foi muito legal. Ele pegou a Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte e o Colégio Americano. E eles criaram uma diretrizes aí básicas para sujeitos que são assintomáticos, os sujeitos sintomáticos e sujeitos que não estão afetados pelo coronavírus.
na prática da atividade física. Quem quiser, eu mando, entra no grupo aí do Telegram meu aí depois, eu já disponibilizei lá, mas eu envio de novo. Ficou muito legal, tá? Porque é baseado no que a gente crê. E o que a gente sabe? As atividades moderadas, elas são extremamente importantes aí. A questão é, quais atividades moderadas que faz bem para a qualidade de vida de saúde, né? Tanto no aspecto cognitivo, quanto no aspecto social, pensando em melhora de aptidão. As atividades moderadas que vão envolver trabalhos de força, trabalhos de resistência, que é cardio, e, obviamente, também trabalhos de flexibilidade. É o tripé da aptidão saúde. E quando a gente pensa numa relação da qualidade imposta disso daí, ela é moderada. E o moderado, hoje, não dá para a gente também individualizar cada caso, porque não tem nem como fazer isso daí, porque a gente está dando uma diretriz, que já é uma recomendação. A gente pode usar, Luizão, as próprias escalas de percepção de esforço, podendo ser adaptadas elas aí, a de Bog ou outras escalas, mas pode colocar uma escala bem adaptada, talvez o número 1, 2, 3, para facilitar, colocar carinha, corzinha, adapta ela. E você mostra que o sujeito tem que fazer uma atividade, se for 1, 2, 3, que ele mantenha entre 1 e 2, que ele saia de uma zona de conforto e que ele passe a gerar aumento da temperatura, aumento da frequência respiratória, e obviamente vai ter sudorese, enfim, atividades moderadas aí, tanto no âmbito de força, e quando eu digo força não é musculação, a própria força é a relação de se opor ou vencer uma resistência, ou manter uma resistência externa aí, diante da capacidade do músculo gerar tensão, seja numa tensão isodinâmica, seja numa tensão isométrica ou uma tensão dinâmica aí. Então é assim, os trabalhos de elástico são muito bem-vindos, os trabalhos de treinamento resistido manual que estão sendo utilizados, então são legais agora. O próprio trabalho calistênico, simples, sentar e levantar, tentar empurrar a parede de uma maneira mais vertical possível, para ter mais facilidade de execução. Então são estratégias pedagógicas que poderiam ser pensadas. A própria marcha estacionada que a gente fazia lá atrás como avaliação, que é uma avaliação para idoso, por mais que ele tenha problema de equilíbrio, tudo bem. Então pede para ele segurar no ponto fixo, que melhora a estabilidade. Pede para ele fazer a marcha estacionada, contar 30 segundos, recupera 1 minuto, de novo 30 segundos, recupera 1 minuto, ou mais tempo aí, demandando aí, caso ele tenha muito cansaço. Então as atividades moderadas são importantes. Agora, a relação à regularidade é igual comer arroz e feijão. O que eu quero dizer? Quanto mais você fizer, há um impacto melhor para o consumo máximo de oxigênio. Então a gente tem isso já na literatura. Quanto mais frequência você estimular o teu corpo, e um dos marcadores mais importantes é a capacidade de você extrair o oxigênio para gerar energia dentro da célula, que é o marcador VO2 aí, o VO2 máximo, enfim, sim, é extremamente relevante. O que apresenta? Se você fizer uma vez, ela vai ter um benefício até um determinado ponto. Só que depois o sujeito já gera uma adaptação sobre aquilo. Então, eu prefiro, Léo, doses homeopáticas pequenas, contínuas. Eu acho que esse é o caminho. O corpo ele vai lá e fala, e aí, acabou não, vai mais um pouquinho, e aí, acabou não, vai mais um pouquinho. Então, se eu tenho 7 dias da semana, se nós tivermos o hábito de fazer 8, 12 minutos aí de atividade corporal, bem planejadinha, nossa, é fantástico. Agora, o que eu acho legal é não esquecer as atividades, principalmente para idosos, aí que tem muitos idosos, trabalhar atividades de dupla tarefa, diante das capacidades aí citadas, aptidão, força e flexibilidade, principalmente atividades cardio. O que é dupla tarefa? Justamente para melhorar aspecto cognitivo, melhorar a plasticidade neuronal, melhorar sinapses ali, tendo novas comunicações, ou as comunicações que começaram a ter um desuso pela não estimulação comecem a ser estimulados. Como é que você faz isso? Jogo de memória, faz atividades que tragam a reflexão, jogos, durante mesmo a própria caminhada estacionada, faz ele relatar quando ele conheceu a esposa,
faz ele relatar um livro e ele começar a descrever o livro após o processo da caminhada, ou se ele já tiver um bom condicionamento durante a caminhada, ele vai falando sobre a vida, aí você faz uma outra série mais intensa, no qual ele não vai conseguir relatar, mas depois ele vai. Enfim, as atividades de dupla tarefa são fundamentais. O famoso jogo de dama, xadrez, poxa, dá para você fazer uma atividade e vai jogar dama. Faz outra atividade e faz outra jogada de dama. Só estou jogando ideias. E isso é fantástico, porque ele vai ter que lembrar a jogada anterior e ter agora uma reprogramação para uma nova jogada. Meu, isso aqui é tudo aqui, ó. Então, esse é o caminho que eu acho mais assertivo. Eu acho que a gente está trazendo uma exposição um pouco em desconexão com a realidade social, que é o que você colocou bem. A gente está colocando as atividades em rede social para quem treina. Para quem treina, desculpa, gente, você já se formou, você está se formando. É ridículo eu querer ensinar alguém a fazer calistenia para quem já sabe. Querer pegar elástico e falar, olha, elástico é legal para hipertrofia e força muscular. Ué, todo mundo já sabe. Tem mais um pouco, Léo. Além disso, tem os termos que as pessoas usam que eu falo, ninguém entende nada. Eu tiro muito assim pela minha mãe. Eu falo, mãe, você sabe o que é isso? Ela fala, não. Porque a linguagem que a gente fala para os nossos amigos é fácil deles entenderem. Mas a linguagem que os nossos clientes estão acostumados, eles não estão acostumados. Porque claro. Isso é uma questão muito importante. Às vezes a gente não leva em consideração que essa linguagem ela é nossa, não é deles. E eles não sabem o que a gente está querendo dizer. Essa coisa de 3 de 15, com 2 de intervalo, não sei... Para eles não interessa, eles não entendem nada. Ó, nós vamos fazer agora o duplo, não sei o que lá. Cara, eles não entendem nada. Eles entendem assim, como que eu faço? Esse é o movimento? Acabou. Então, a gente precisa separar um pouco isso aí, e você colocou muito bem logo no início, que assim, hoje o nosso Instagram ele está muito baseado em profissionais de educação física. Essa turma aqui já sabe um monte de coisa. O outro Instagram que eu também tenho do meu espaço, que é só para os clientes, lá a linguagem é outra. E às vezes eu vejo colegas comentando, você colocou estica, você colocou dobrar, você colocou não sei o quê. Porra, lá eu tenho que falar a língua que eles entendem. Não é essa língua que você entende. Então as pessoas hoje elas ficam muito preocupadas em policiar os colegas, porque eles não entendem qual é aquela linguagem que você está fazendo e para quem. E é bom a gente separar isso. Então, uma coisa bem legal. Ó, o Vini lá da Bahia. Grande Vini. Irmão, esse aí é a referência da fisioterapia do mundo. Porra, Vini. Esse aí, ele, a Paty, a Manu, eu tenho um amor enorme. Porra, a Manu deve estar gigante, faz tempo que eu não vejo ela. Ó, tem o Alisson aqui lá de Goiânia que ele está falando, Léo, os sedentários que irão buscar o início da prática de exercício físico, você acha que eles buscarão um personal ou uma academia ou ainda optar por pequenos grupos? Depende. Posso responder? Pode. Então, beleza. Alisson, depende. Vai depender muito aqui, várias questões. Eu vejo assim, a academia ela vai ter que se reinventar, porque hoje as pessoas já não gostavam de academia, então agora elas vão ficar muito reticentes de ir lá. Personal, é assim, quem contrata um personal, ele já sabe que ele vai fazer um trabalho específico em um determinado local, seja na residência, seja no prédio, seja ao ar livre, seja no estúdio, seja mesmo numa academia ou sei lá, um outro local. Isso aí não vai deixar de ter. Pequenos grupos, aí entra o que a gente chama de questão financeira, ok? Então, assim, pequenos grupos não há problema algum. Tanto que esse dia eu estava vendo uma entrevista do Garrett lá nos Estados Unidos, que ele falava que a tendência agora vão ser atividades de pequenos grupos, porque ele entende que 4, 5, 6 pessoas juntas não há problema algum. E aquilo que o Léo já ressaltou, tudo é uma questão de higiene, né? Então já se mantinha uma distância com a higiene e não há problema algum. Então, Alisson, fica tranquilo que assim, a academia vai ter que se reinventar, mas ela não vai deixar de existir. O personal tá que nem um foguete agora. O cara que souber entregar o que as pessoas estão querendo, legal. E as aulas em grupos, elas vão se manter. Aí é uma questão tudo de questão financeira, tá? Luizão, que horas são aí? Que horas que você entrou na minha live? 12:01. Faço a menor ideia, Léo. Porque faço a menor uma hora. Ainda eu não sei, porque eu não lembro que hora. Agora é 12:01. Eu acho que a gente tem uns 10 minutos aí, porque ficou aquele atraso. Se alguém quiser, Luiz, vê se alguém tem alguma pergunta aí eu também respondo. Acho que é um momento aí legal.
Vê se alguém tem manda pergunta, pessoal. Faz alguma pergunta aí. Pergunta aí, porque... Aí eu engano vocês. A gente fica aí. Ó, a maioria dos idosos abandona uma academia, pois alega não receber atenção. Eles são seletivos e não tiram a razão. É a Carol lá do Mato Grosso. Não foi bem uma pergunta, mas eu entendi o que ela quis dizer. O Anderson Cruz, que nem sabe falar na língua do receptor, não transmite o seu saber. Comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende, tá? Isso é uma coisa muito importante. Ó, o Renan Pose colocou uma adesão dessa população ao online. Então, o Renan, não é mais tendência a pensar em online, tá? É uma realidade. Então, a gente tem que entender que, finalmente, a educação física caiu em si. Ela demorou muito tempo para entender a importância das consultorias online, dos atendimentos online, por uma questão, às vezes, meio preconceituosa ou de mau entendimento, achando que não dá para ter um atendimento, às vezes, com excelência técnica. Obviamente que tem limitações, a gente sabe dessas limitações, mas eu acredito numa possibilidade aí de uma nova maneira da atuação do personal e do mercado da educação física para o conceito mais chamado híbrido. Eu acho que vai ficar muito forte o mercado presencial ainda, mas o mercado agora também online, ele finalmente vai ter uma ação mais representativa, que algo não acontecia. E hoje a gente tem várias ferramentas para isso, Se fosse na década de 70, 80, 90, até meados de começo de 2000, nós poderíamos falar que teríamos dificuldades. Hoje não dá. Hoje a gente tem muita tecnologia a favor do personal para controle de carga, para padrões de movimento. Hoje a gente vê aí as aulas online do personal ao vivo com o teu aluno que está na sala e ele corrigindo. Então tem muita coisa para a gente pensar aí, tá? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Não é tendência, é realidade. A gente demorou para entender esse novo cenário. Então, de novo, o coronavírus ele trouxe o start aí para um novo mercado aí. Tá, a Ludiana de Mello perguntou mais cedo o que vocês acham das academias que estão funcionando clandestinamente. É a mesma coisa daquele cara que é acadêmico de educação física que já está entrando no mercado e dizendo que é personal trainer. É isso. Tá, Ludmila? É isso. Não deveriam... Aliás, o Brasil, em termos de regras, às vezes ele deixa muito a desejar. Eu estou vendo aí assim, as pessoas elas não seguem regras, elas estão sempre tentando tirar proveito de alguma coisa. Então, assim, eu vou fazer e ninguém precisa saber e acho que está tudo certo. Eu não sou muito a favor, porque, embora você ache que está fazendo um favor para os colegas de treinar na sua academia de forma clandestina, pode ser que lá dentro vocês estejam se contaminando não só pelo Covid, mas por outras doenças que vocês nem imaginam, tá bom? O mercado mudou, ele está pausado e quando ele voltar, ele vai voltar muito diferente de tudo aquilo que vocês viram, tá? Principalmente no sentido de serviço. Hoje as pessoas elas entendem que o serviço mudou, a maneira como você vai lidar com elas. Eu entendo que hoje o mercado ele vai ser um pouco mais exigente. Ele realmente vai ficar muito atentado naquilo que você vai entregar. Então a gente tem que ter muita atenção de como vai estar agora daqui para frente. E outro detalhe, se você não aproveitou esse intervalo para melhorar a sua forma de atendimento, a sua forma de vender, a sua forma de agir perante as pessoas, perante os seus clientes, meu amigo, tu vai ficar um pouco para trás. Muito para trás. Ó, Léo, na venda online, principalmente com idosos, é interessante vender alguns encontros presenciais. A Marcinha Domingues. Isso, puxa, aí olha, vamos tentar entender de duas formas aí. Duas formas, que eu acredito que são possibilidades híbridas. Eu tenho um idoso que quer ter aula com o Luiz Domingues, só que esse idoso é lá de Manaus. E ele quer ter consultoria com o Luiz Domingues. Só que esse idoso é um idoso cheio de comorbidades, doente. O Luiz vai ter condições de ter um controle de sessão adequado, uma análise holístico. Aí o Luiz, ele vai ter que falar, puxa, eu não vou ter. Qual é o caminho? Um dos caminhos, obviamente, ainda vamos pensar no trabalho online,
Mas uma das possibilidades é tentar o Luiz estreitar algum relacionamento com algum colega de lá, para que possa gerar uma parceria presencial. Ah, mas o fulano de lá vai roubar o teu aluno. Aí é questão de ética e mau caráter. A gente está falando de relacionamentos. Seria uma possibilidade. Ah, mas eu teria que dividir o Pronabore. Então, o pão é para dividir mesmo. Faz parte do caminho aí de andarmos em conjunto. Então, são estratégias. Agora, se é do mesma cidade, há uma possibilidade, sim, do híbrido. Os presenciais e também a relação online. Só que deixa eu te falar um negócio. Se você vai trabalhar com o idoso online, você vai ter que fazer muito bem. Eu estou falando agora na mesma cidade. Por quê? Porque ele é carente de atenção. Esse é um ponto assim que todos os estudos apresentam. Para gerar adesão, prazer e regularidade é a atenção do profissional de educação física. Então você vai ter que entender que a disponibilidade de tempo sua é muito maior que para um menino de 23, 24 anos que pensa em hipertrofia muscular. Então são coisas para a gente pensar aí, tá bom? Sim. A Carol lá do Mato Grosso perguntou se a gente está praticando exercício. Estamos, Carol. Eu tô, o Léo também. Então, você vê que o Léo tá bonitão, pô. Eu tô, Carol. Eu pratico... Puta, o pessoal fica puto aqui em casa e tira sarro. O pessoal passa aqui fora tirando... Eu tô tudo dolorido. Eu tô trabalhando exercícios com peso corporal. Às vezes eu me empolgo, eu faço mais flexão de chão mesmo. Eu acabo fazendo umas 30 séries de 10 repetições. Eu fico rebentado. Faço muito elástico com várias intensidades, levo a condição às vezes de submáxima, tento evitar as falhas por um momento atual. Quase todos os dias eu me proponho fazer trabalhos cardiorrespiratórios em caminhada, com mudança de quê? De intensidade da passada e também de altimetria. Então é assim, a resposta é, eu não posso agora, Léo, negar o que eu acredito, da importância da atividade física para esse período. Eu tenho 44 anos e a minha preocupação é, daqui a pouco eu estou com 50, 60, 70, 80, como que eu quero chegar lá? Então eu tenho uma preocupação sim, não só no âmbito de estética, mas óbvio que todo mundo, isso é uma enganação, né? Ah, eu tenho 50 anos, 60 anos, eu estou pensando só na estética. Eu estou pensando em saúde. Calma, a gente sabe que a estética, ela faz parte, é nato. O equilíbrio da vaidade. Isso aí, a vaidade, ela quando é equilibrada, ela é saudável. Porque a vaidade, no sentido de se amar, é extremamente importante. O que eu sempre falo assim, mas por que você não quer ter essa barrigona? Você está tentando ficar bravo quando te chamo de gordo. Eu falei, claro, para mim ela mexe com algo muito importante para mim, que é a minha própria autoimagem, a minha própria autoestima. E quando isso começa a abalar, eu tenho uma tendência a deixar de me amar mais. Então eu quero tentar de algumas formas demonstrar o amor que eu tenho, porque Deus me deu, que é a minha vida, através do que Ele me deu, que é meu corpo, a minha história. Então eu tento ter equilíbrio, tá? Eu não sou mais atleta, eu não tenho abdômen de tanquinho, nem pretendo ter, não pretendo usar anabolizante, não pretendo nada disso, mas eu pretendo sim me preocupar com a manutenção da massa muscular, condição cardiorrespiratória, e eu quero sim usar uma calça jeans e minha barriga não ficar tão saliente, por mais que ela venha a estar comparando ao que eu tinha há 20 e poucos anos quando a gente fazia triatlon, né? Boa, boa. A gente se cuida. Eu, como já passei dos 50 e poucão... Você tá lindo. Eu pegar com se manter. Você ainda tem abdômen definido. Eu tô achando que você toma hormônios aí. Eu tô achando que você se encosta. Não, toma nada, cara. Só mantenho. Tenho corrido todo dia, uma média de 10 km na rua. Mas eu vou bem tarde. Eu vou correr bem na noite, lá por umas 20 horas, por aí. Aí eu corro uma hora e pouco. Eu vejo você, que tem mais de 50 e poucos anos, o Marcelo Capella, que tem mais de 50 e poucos anos. Aí eu vejo o Marcelo lá fazendo trabalho de flexibilidade. Falei, pelo amor de Deus, eu nem consigo fazer isso hoje. Agora eu falei, preciso ter vergonha na cara para começar a fazer, né? Ó, o Alisson lá faz uma pergunta para você, Léo. Em relação às pessoas... 15 segundos. 15 segundos. A gente 15 volta. segundos? Volta. Cara, você que sabe, se quiser voltar, a gente volta. O Alisson perguntou, Alisson, você vai ter que fazer a pergunta de novo, mas é aqui, ó. Então a gente volta.
Em relação às pessoas que se decidam, possuem uma percepção de dose e resposta. Ó, eu vou desligar e voltar. Pode ser? Pode. Luizão, vou voltar. Pessoal, tô voltando. Tá. Vou sair e vou isso voltar. aí, gente. Então, a gente voltou, né? Só pra... Porque deu uns probleminhas aí. Voltamos. Luizão, dá o sinal aí. E vamos lá. Luizão voltando aí, a gente recomeça. A gente tá voltando porque como deu muito problema de conexão no início, vamos dar mais uns 15 minutos aí de bate-papo, respondendo as perguntas, que tá tão legal, né? E aí vamos lá, o Gui. E Gui, adoro você, viu? Você é um cara fantástico. E semana que vem a gente marca a nossa live, tá? Eu não esqueci, não. O Gui é um cara que está terminando o doutorado aí na Federal do Rio de Janeiro, é um cara fora da curva. Vamos lá, vamos chamar o pessoal que estava aí, só esperar o Luizão. Deixa eu ver se o Luizão já me deu ok aqui, ó. O Ricardo Personal nem se fala, né? O Ricardo Personal é aqui de São Paulo e eu costumo dizer, é um dos... Puxa, eu tenho o prazer de falar que ele é um cara da pesquisa, da ciência, ele fez o mestrado na USP, mas ele é um cara excepcional no atendimento personalizado. E ele tem feito um trabalho lindo com os alunos dele aí online, que eu tenho acompanhado, tá? O Ricardo aí é um cara fora da curva. Cadê o Luiz Domingues aí? Alguém aí da turma do Luiz dá um toque nele? Ou então, enquanto ele não tá aí, faz a pergunta aí que alguém fez aí, que eu não lembro qual que é. Cadê o Luiz? Deixa eu ver se o Luiz apareceu. O Luiz ainda não apareceu. O Luiz não quer eu. Ó o Ricardinho aí. Esse é fera demais. Esse aí, quando eu preciso de artigo, preciso tirar dúvida, esse cara é fantástico, viu? Ele me socorreu várias vezes. Várias vezes. Esperando o Luiz aí. Vamos esperar o Luiz. Esperar o Luizão. Deixa eu ver se ele aparece. Então vamos lá. Qual foi a pergunta aí? Deixa eu ver se o Luiz vai vir. Deixa eu só avisar ele aqui que eu já estou online. Aí o Luiz, acho que agora ele entendeu, né? Vamos ver se o Luiz volta. Vamos lá. Vamos terminar aí, né? Uns 10 minutos aí. Vamos ver se o Luiz aparece. Vamos lá? Vamos embora. Luizão, você quis sumir, meu? O que aconteceu? Nada. Vamos lá, então? Luizão, qual é a pergunta que vocês tinham feito aí para o Luiz, enquanto ele está tentando se conectar de novo aí? Qual foi a pergunta? Vamos lá. Qual é a pergunta? Vamos ver o Luizão aqui, a gente está terminando. Oh, meu Deus, eu chamei outra pessoa. Puta, me perdoa, Aline, não é você não. É o Luizão, estou aqui. Vocês recebem as comunicações? Pronto. Vamos ver aqui se o Luiz aparece. Em relação ao marketing digital para um acadêmico, muitos estão parados e, por assim dizer, precisando trabalhar. Não sei se convence a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Refaz aí para mim, tá bom? Vamos lá. Leonardo, em relação aos que exercitam, onde a percepção dose e resposta é maior, devemos manter as intensidades. Então, eu acredito que ela tem as variáveis, né, que eu comentei, da duração, que a gente chama de qualidade, aí, Luizão, qualidade, quantidade, né, em relação à percepção subjetiva. Sempre há uma necessidade de, obviamente, com o tempo, aumentar a qualidade de esforço, mas essa qualidade, nesse momento atual, eu acho que não há necessidade de trabalhar em condições máximas, tá? Qual é a outra pergunta, Luizão? Aí a gente vai caminhando aí para o final, para fazer com educação, né? O Diego está perguntando se vocês acham que o início do fim das grandes academias, pois onde mora elas engoliram as pequenas academias, às vezes com uma concorrência desleal em relação aos valores da academia. Bom, eu vou responder essa para o Diego aí. Diego,
Não é o fim das academias, não, pelo contrário. As academias, como eu falei, elas vão continuar existindo, elas nunca vão deixar de existir. O que vai mudar daqui para frente vai ser a forma como elas vão atender. Com relação às grandes academias, isso em qualquer lugar. Não é só academia, em qualquer negócio. Às vezes você tinha lá uma quitanda que vendia uma fruta, vem um supermercado e vende 500 toneladas de legume. Então, assim, sempre vai ter mercado para as pequenas, sempre vai ter mercado para as grandes. As grandes, elas têm a possibilidade de ofertar um valor diferenciado, porque ela trabalha com uma quantidade maior. Mas não significa que elas estão tranquilas, porque quando você baixa o preço, você tem que produzir muito mais para poder pagar uma conta de quem cobra um valor um pouco mais alto. Então, não é o fim das grandes academias, não. Na verdade, é uma adaptação delas para a nova realidade. E pode ter certeza que elas já estão se adaptando. Eu posso agregar mais aí? Claro. Então, primeiro eu quero agradecer a Cibele Anick, aí, que apareceu aí, foi minha professora na graduação da ginástica coletiva, minha amiga também. Ela sabe, a Cibele, ela sabe o quantas aulas práticas eu fiz, né, Cibele? Eu acho que acho que só em época de prova, eu sempre estava com certa lesão. Eu não usava nem uniforme, olha, essas aulas de coletiva eram péssimo, então eu fugia. Tudo que envolve ritmo, eu sou péssimo. Então a Cibele sabe disso. Obrigado, Cici, é uma grande referência aí na ginástica. Eu acredito assim, ó, as academias pequenas, que são chamadas academias de bairro, né, que a gente gosta de conceituá-las, né, carinhosamente chamando, eu acho que é o contrário. Eu acho que elas têm uma tendência a ter mais procura com o decorrer dos anos. Por quê? Porque, deixa eu te falar um negócio. Uma coisa que a gente certamente vai mudar é a humanização mais ainda das nossas atuações de mercado. A educação física já tem a característica muito humanizada, porém, com a evolução, principalmente de uma ciência mais aberta para todos, que eu acho super louvável, nós acabamos burocratizando e tecnicismo demais em algo desnecessário. Eu acho que existem momentos de um tecnicismo, de uma discussão acadêmica de alto nível, mas não é aqui. É chamar, por exemplo, o Ricardo Pereira, que é amigo meu, que fez o mestrado na USP, que é pegar o Luizão, pegar os amigos e, vamos tomar um café aí, porque eu tô cheio de dúvida. E a gente discute. Agora, para o povão, não faz sentido. Então, onde eu quero dizer? O que as pessoas querem é energia. O que as pessoas querem é calor, é contato. E o latino é isso. Qual foi o grande problema, assim, quando veio o boom das grandes low cost aqui no Brasil? Elas vieram com a cultura muito americanizada, e a cultura americanizada é diferente da maneira que nós nos relacionamos. Eles são frios, eles gostam de ficar isolados. Aqui não deu certo. Por isso que essas academias de corporativas, elas estão aprendendo a tentar humanizar as relações, mas não vai conseguir. Não vai conseguir por quê? Porque elas têm um foco muito mais no dinheiro, na quantidade de pessoas. Então elas não conseguem ter uma demanda de qualidade, não digo técnica, porque hoje a gente tem aplicativos. Ela não vai conseguir ter uma demanda de qualidade relacional, que é o que o nosso povo quer. O que é relacional? O contato do velho professor, usando o velho no sentido assim, né? No sentido de quem é o professor ou o profissional de educação física, no contato com os teus alunos. Quem dá aula em academia de bairro, que eu dei muito tempo, eu trabalhei em academia de bairro, você percebe que no período, principalmente de manhã, quantas festinhas de aniversário você come e participa em 5 dias úteis. Principalmente para a população acima de 60 anos. Isso não vai acontecer numa academia grande, dificilmente. Pode acontecer esporadicamente, mas culturalmente isso faz parte do convívio da saúde, que é importante, que é social e relacional. Então eu acho que muito pelo contrário, eu acho que vai aquecer, vai aumentar. Aí, respondendo, por que alguns personagens aí sobreviveram, estão sobrevivendo bem agora no online? No online, algo que não era para acontecer de uma maneira
tão impactante para alguns. Obviamente que teve redução de ajuste de investimento, mas por que esses alunos não abandonaram? O Ricardo, por exemplo, humanizou o relacionamento. Ele entendeu a linguagem dos teus clientes, ele entendeu todas as dificuldades e ele aprendeu a ouvir o cliente. Então, o que significa isso? Isso aí nenhum aplicativo vai fazer no mundo. Então, o que serve de lição? Estreitar mais ainda. Quais são as grandes academias e os personagens que vão sobreviver? Aquelas que aprenderem, aqueles que aprenderem a ouvir mais e falar menos. E quando fala menos, falar exatamente com o que o teu aluno precisa ouvir, que é a real necessidade. É o que motiva ele a estar ali. Eu acho que esse é o ponto aí chave da coisa. Eu também concordo. Eu acho que esse é o caminho mesmo, porque tudo vai ser adaptável. Ó, tem o Antônio Reis. Como trabalhar idosos e pessoas mais jovens em uma única sessão de treino a fim de satisfazer a ambos sem separar os horários. Aí é questão de academia, né? Pelo que eu entendi aqui, Antônio. Né? Isso sempre aconteceu, cara. A questão toda é que agora, eu volto a frisar de uns tempos para cá, antes a gente não tinha muito esse cuidado nas academias de separar. Tanto que os mais jovens, ou aqueles mais que tinham um pouquinho mais de habilidade, ficavam lá na frente, e aqueles que estavam mais tímidos ficavam para o fundo. Eu vejo que agora algumas academias já estão mudando isso. Quando você preenche lá a sua ficha de inscrição, sua anamnese, com idade, horário, sexo, eles vão tentando já encaixar você dentro de algumas atividades onde você se sinta mais confortável. Até porque, por exemplo, tem idosos que eles se dão super bem. Eles são idosos no nome, mas os caras estão melhor que muito jovem. E tem jovem que parece idoso, né? Então, dá para trabalhar, dá para fazer algumas coisas, mas aí agora, essa vai ser uma das grandes mudanças, tá, Antônio? Essa separação, ela já vinha correndo e agora ela vai ocorrer com mais frequência. Principalmente por questão dessa doença. Vai ser mais complicado. Com relação ao personal trainer, antes a gente trabalhava de forma mais generalista, né? Atendia qualquer pessoa. Isso, e agora a gente está sendo mais específico, mais especialista. E a tendência hoje é ser mais assim. Então, vai mudar. Vai mudar e não tem como. Tá? Vamos para as duas últimas perguntas, Luizão. A gente vai almoçar que eu tô com fome. Acho que tem gente... Eu também. Eu também. Ó, o Mauro tá por aqui com a gente, hein? Mauro Ghiseline é fantástico, não preciso nem falar dele, que ele eu já falei tudo que tinha que falar numa live essa semana. O Mauro, porra, eu estudei com o Mauro, cara. O Mauro foi meu professor. Eu olhava para ele e falava assim, esse cara é o que eu quero ser. E tá aí, ó, até hoje produzindo um monte de coisa. Ele Léo, não tem como. Bom, vamos lá, vou pegar as últimas perguntas aqui, Léo. Vê pelo menos uma boa aí, junta uma em duas aí, tá tudo certo. O duro é ler tudo, né, cara? Porra, tem coisa pra cacete escrita aqui, ó. Tem muita coisa aqui escrita, Léo. Aí, velho me citou. Que nada, você é um jovem, Mauro. Você é um cara muito jovem, você está muito à frente do que você imagina. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Se alguém não fizer pergunta, a gente vai embora. Não, tem um monte. Eu estou tentando ver aqui o que dá para juntar, né? Praticamente todas elas falam sobre o online, como quantificar e quanto tempo entregar o resultado esperado. O Jorge está falando disso. O Jorge como quantificar e em quanto tempo entregar o resultado esperado. Aí dá pano para manga, né? Dá pano para manga, porque aí você vai ter que agora gerar critérios. Ontem eu estava conversando até com o Dr. Ailton, as maneiras de a gente pensar também em avaliação, a gente sempre pensa em números, né? Números e analisa esses números para poder gerar num resultado aí palpável. E existem alguns questionários que são questionários qual tipo de questionário? O próprio questionário da qualidade do sono é um tremendamente questionário aplicável. O quanto que o questionário, a qualidade do sono dele inicial, pré-programa de treinamento, durante o programa de treinamento e no processo, né? Acho que esse é um caminho.
Existem questionários que avaliam também a qualidade do estresse. Existem questionários que avaliam também, tudo isso é avaliação. Questionários simples que avaliam o QTR, que é o quanto que o sujeito ele se vê recuperado do último trabalho. Então, existem maneiras de nós pensarmos também no híbrido, não só no conceito de medidas, de análise de testes motores, mas também de aspectos que muitas vezes nós deixamos de lado. Quando a gente pensa nesse quesito mais avaliativo que eu estou apresentando aqui, a gente acaba humanizando mais a nossa relação com o nosso cliente, com o nosso aluno. Porque aí você passa a entender que a qualidade do sono dele está sendo interferida por outros fatores. Dentre eles, hoje, provavelmente tem muita gente que não está conseguindo dormir bem porque não tem dinheiro para pagar luz e água e aluguel. Então, isso é importante, né? Para a gente poder analisar aí. Agora, eu volto a falar. Sempre vai existir limitação. Tanto numa limitação do online, quanto uma limitação presencial. Por isso que a gente esmera sempre a busca de maiores competências diante de uma aplicação para o mercado. Nós estamos aprendendo. Então, certamente, com o decorrer dos próximos anos, a gente vai aprender, em conjunto, minimizar possibilidades de limitações que nós temos hoje. Por isso que não dá para falar ainda algo concreto e fechado aí. Não, com certeza. Bom, gente, olha só. São meio-dia e 28. Chega. O papo tá bom. Chega. O papo tá bom. Até porque o Léo ainda tem que cozinhar, eu só tenho que sentar ali e almoçar. Brincadeira. Brincadeira. Ainda vamos fazer o almoço, cara. Nunca lavei tantas louças nessa minha vida como agora. Mas, gente, olha só. O papo hoje foi sobre os benefícios do exercício físico. Acho que vocês entenderam legal. Já aproveitando a live, vai ficar salvo aí nos stories do Léo. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí uma mensagem no privado pra gente, tanto no meu Instagram como no Instagram do Léo. Vocês têm aí, é só clicar lá em cima. Entenda uma coisa. Nós temos agora muitas soluções para entregar ao mercado. Muitas soluções. Aliás, nós sempre tivemos essas soluções em mãos. O que a gente precisa entender agora é como você vai agir perante esse mercado. Muitos ficaram paralisados. Só que agora você tem que esquecer disso, você tem que se mexer. Então, assim, você tem algo muito importante dentro de você, que é transformar a vida das pessoas. Então, pega isso numa embalagem bem bonita, sabe? Faz uma embalagem bem bonita com a sua cara e começa a entregar, a vender isso para o mercado, porque é isso que o mercado quer. Cola nessas pessoas, principalmente nesses profissionais que nem o Leonardo, que tem muito conteúdo. É um cara que está assim, ó, que nem um rolo compressor. Muitos de vocês que tiveram presente aqui nos prestigiando também, eu sei que vocês têm um baita potencial. Então, assim, pega todo esse conhecimento, cria uma embalagem bonita, bota um preço legal e começa a descobrir qual o tipo de público que você quer trabalhar e começa a ir atrás dele. É isso que vocês precisam fazer. Não tenham medo de dar certo, porque vocês viram que para dar errado é muito fácil. Então não tenha medo de dar certo. Esquece aquelas palavras que as pessoas falavam para vocês que vocês não conseguiam, que vocês não podiam. Esquece. Vocês podem tudo que vocês possam imaginar. Vocês são um baita profissional. A diferença entre eu, Léo e você é uma diferença de um simples fato. A gente não pensa, a gente vai lá e faz também. Então vocês precisam fazer, vocês precisam correr atrás. Pega essas lives que todo dia acontecem. Olha quanta coisa bacana que tem. Pega esses papos que a gente faz aqui, tira proveito disso, coloca dentro de você e vai junto. Porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente busca, é isso que a gente luta há tanto tempo. Para ter cada vez mais profissionais que realmente abracem a profissão, que entenda aquilo que ele quer fazer e o que ele está fazendo por todos nós. Tá? Então, assim, muito obrigado por vocês estarem aqui. Léo, mais uma vez, ó, coração para você aqui, ó. Tá? Muito obrigado mesmo. Gente, um beijo no coração de vocês. Léo, um beijo, obrigado. Um forte abraço. Deus abençoe. E obrigado por fazer a minha roda girar lá atrás. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Eu que te agradeço. Obrigado, tchau, gente. tchau. Um abraço.